Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês a como implantar um dos serviços do Azure de aprendizado de máquina, ou Machine Learning. A gente vai usar um dos exemplos que a própria documentação da Microsoft disponibiliza, que no caso, a regra de negócio do tipo de uso que a gente vai implementar essa IA é que uma empresa, suponha que o nome deles é esse aqui, Adventure Work Cycles, é uma empresa de aluguel de bicicletas. Então a empresa ela quer saber quantas bicicletas vão ser alugadas naquele dia, a fim de que eles tenham aquela quantidade de bicicletas disponíveis para serem alugadas. Então, basicamente isso. O que a gente vai fazer? Para quem sabe um pouquinho aí da teoria de o que é uma Machine Learning, a gente vai utilizar o tipo de Machine Learning supervisionado. Essa Machine Learning a gente vai ter que mandar para ela alguns dados para que ela retorne para a gente um rótulo, ou seja, um resultado. A gente vai passar para ela alguns dados históricos sobre o aluguel de bikes de vários dias, né, do ano, e a gente vai treinar essa IA para que ela consiga prever a demanda diária de aluguel, para que ela consiga prever a quantidade de bicicletas alugadas naquele dia. Lógico que talvez não vai ser aquela quantidade exata, mas vai ser uma quantidade aproximada. Eu não vou explicar muito mais coisas aqui teóricas, mas aqui, se vocês quiserem ver como que funciona, é bom, mas eu vou passar logo para a parte prática. No caso aqui, a gente vai precisar de criar um grupo de recursos que ele está pedindo aqui no tutorial no portal do Azure. A gente vai abrir uma nova guia aqui, vai pesquisar por Microsoft Azure, a gente vai acessar esse primeiro link e você vai usar a sua conta de estudo ou a sua própria conta pessoal mesmo. No caso, as contas pessoais, você consegue, se eu não me engano, colocar o seu cartão de crédito lá e você tem a oportunidade ali de usar qualquer recurso do Azure por um mês gratuitamente para estudar. Você pode vir aqui pelo próprio serviço do Azure, né, e clicar em grupo de recursos, mas também pode ser acessado por aqui nessa aba da esquerda ou aqui no pesquisar recursos, tá? Eu vou vir por aqui, clicar em grupo de recursos. Para vocês vão estar assim, não vai aparecer nada para vocês no início, e a gente vai criar um novo grupo de recursos. Aqui nesse campo, o grupo de recursos vai ser o nome do nosso grupo de recursos. Ele precisa ser único, você não pode ter nenhum parecido ali. Então a gente vai colocar como tutorial IA prever bikes. Beleza, deu certinho ali. Próximo passo é detalhes do recurso. Região. Onde vai estar esse grupo de recursos? Bom, aqui você pode colocar em qualquer lugar que você quiser. Só que você tem que ficar atento que para diferentes lugares do mundo, o valor vai ser diferente para o uso dos dados. Então, se eu não me engano, o mais baratinho ali é o leste dos Estados Unidos. Eu vou manter o padrão aqui, porque por enquanto não é necessário colocar, por exemplo, um servidor aqui no Brasil. Mas eu vou clicar aqui em revisar e criar. E criar. Beleza, apareceu aqui na notificação que o grupo de recursos tutorial IA Prever Bike já foi criado. A gente vai voltar de novo para a página inicial. E se não estiver aparecendo para você, a gente vai pesquisar aqui Azure Machine Learning. A gente já vai começar a criar o workspace de Machine Learning dentro do nosso grupo de recursos que a gente acabou de criar. A gente vai clicar aqui, não vai ter nada para vocês, assim como que está aqui, criar o workspace, e aqui o grupo de recursos que a gente vai estar usando. No caso, vocês já sabem, é o que a gente criou anteriormente, tutorial IA Prever Bikes. O nome do workspace a gente pode colocar qualquer coisa, mas eu vou colocar aqui, para ter sentido, previsão bikes. A região onde vai estar esse workspace eu vou deixar no mesmo grupo de recursos, que vai estar no mesmo lugar do grupo de recursos, que é
leste dos Estados Unidos. As demais opções aqui você vai deixar como padrão. Você pode clicar em examinar e criar, ou vir direto aqui e criar. E ele já vai iniciar a implantação. Beleza, a implantação foi concluída com sucesso. Bom, você pode simplesmente ir para o recurso, ou pode voltar para a página inicial e vai estar ali, ó, dentro do seu tutorial IA Prever Bikes, ou seja, dentro do seu grupo de recursos, a previsão bikes aqui. Aqui ele cria outras coisas também, como o cofre de chaves, esses application insights, eu não sei dizer muito bem o que é, conta de armazenamento, que seria o local onde a gente vai armazenar os arquivos, principalmente dos dados que a gente vai popular, que a gente vai treinar a IA, ele vai ficar nessa conta de armazenamento. Cofre de chaves, caso existir algum tipo de autenticação para acessar, para consumir a nossa IA, e assim vai. Então a gente vai clicar aqui em previsão bikes, mas para acessar o workspace a gente vai clicar aqui nessa URL da web do estúdio. A gente vai clicar nela, a gente vai ser redirecionado para uma nova página que é o workspace do Azure Machine Learning. E é aqui que a gente vai fazer todo o processo de implantação e treinamento da nossa IA. Talvez para vocês vão estar tudo em inglês. E, bom, se tiver tudo bem para vocês, ok. Eu prefiro em português, porque eu sou brasileiro. Então, é só vocês virem aqui na engrenagem, em idioma, e selecionar português Brasil. E dar um salvar. Com tudo certo aqui, a gente já pode dar sequência. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, seguindo os passos do Azure, vamos dar um continuar aqui, a gente vai criar um cluster de cálculo. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na página inicial do Workspace e vai, se não estiver aparecendo para vocês, essa abinha aqui que eu acabei de abrir, é só vocês virem aqui nas três barrinhas, ele vai abrir para vocês a descrição de cada ícone. A gente vai vir aqui em computação, clusters de computação, e vai criar um novo cluster. Bom, basicamente o que é esse cluster de cálculo, né, de computação que a gente está criando? É uma máquina em outro lugar do mundo, que no caso estaria localizado no leste dos Estados Unidos. Bom, o que está pedindo aqui na documentação da Microsoft é que a gente mantenha a camada virtual da máquina como dedicado. A diferença entre os dois aqui de baixa prioridade e dedicado, não sei dizer ao certo os detalhes, né? Então não vou entrar muito aos detalhes, mas o de baixa prioridade é mais barato. Então vamos supor, o de baixa prioridade daria $30 ao mês e o dedicado daria $134 ao mês. É bastante coisa, né? Seria quase R$500 aí, baseado no preço do dólar que está atualmente. Então tomem cuidado aí, se vocês deixarem essa IA funcionando por muito tempo, que se você tiver créditos no Azure, ele vai gastar tudo em menos de um mês, dependendo do valor que você tenha. A gente vai manter como dedicado porque a gente não vai usar por muito tempo. Logo após a gente fazer todo o processo, a gente vai excluir. O outro tipo de máquina virtual aqui, o segundo campo, é CPU ou GPU. No caso, a gente não vai usar GPU porque a gente não quer processar imagens ou vídeos, a gente vai processar dados. Então a gente vai deixar selecionado o padrão CPU. Aqui a gente vai selecionar a primeira opção, Standard DS11 V2, que é o que próprio na documentação da Microsoft está pedindo. Que no caso praticamente é uma máquina virtual mais otimizada e mais baratinha. Eu vou dar o avançar. E aqui o nome da computação. Aqui você pode colocar qualquer nome que você quiser, mas eu vou colocar computação previsão bikes. O mínimo de nós eu vou deixar em 0 e o máximo de nós ele está pedindo 2 ali, mas eu vou manter 1 mesmo, que não é necessário. Praticamente nós são quantidades de PCs que estarão trabalhando em conjunto para processar tudo o que a IA necessita de fazer. O próximo passo é ociosidade em segundos antes da redução vertical.
Aqui ele está mandando deixar o padrão 120 segundos, mas basicamente isso aqui é que se a nossa IA ficar ociosa, ficar sem fazer nada, ela vai desligar esses nós, ou seja, ele vai desligar esses PCs até haver um novo acesso. Permitir acesso SSH a gente vai deixar desabilitado, porque a gente não vai acessar essa nossa máquina remotamente, e o resto vai deixar por padrão, e a gente vai criar. Beleza, enquanto ele vai redimensionando aqui, vamos para o próximo passo. A gente vai voltar à nossa documentação da IA, vai dar um continuar, e aqui vai criar um conjunto de dados. No caso a gente não vai criar, a gente vai pegar um já pronto da Microsoft, que é os dados históricos de aluguéis de bikes. A gente vai pegar aqui, vai fazer o download, e aqui nesse CSV ele vai estar como dados tabulares. Ele vai estar aqui todos os dados históricos de aproximadamente 1 a 2 anos, de quantas bikes foram alugadas em cada dia, mediante algumas condições, que seriam dia, mês, ano, estação do ano, se é feriado ou não, se é dia de trabalho ou não, e assim vai. Esse rentals aqui no final, traduzindo, fica aluguéis, que seria esse último campo aqui em números, por exemplo, 331, 131, 120. Esse seria o nosso resultado esperado, nosso rótulo. É esse resultado, ou melhor, é esse número que a gente quer que a IA chegue como resultado. Então lembre desse rentals quando a gente estiver lá na frente pegando esses dados. Bom, vamos seguir. Bom, ainda não redimensionou, está carregando. Aqui na notificação já falou que ele foi provisionado com êxito. Ah não, foi agora, ó, foi bem agora. Beleza, o próximo passo, a gente vai clicar aqui nas 3 barrinhas e agora a gente vai treinar a IA. Ou melhor, a gente ainda vai colocar os dados que a IA vai ler. Então a gente vai vir aqui, a gente vai estar em computação, cluster de computação, a gente vai vir aqui em ativos, dados. A gente vai clicar em criar. E qual arquivo a gente vai pegar para treinar essa IA? Vai ser no arquivo da web, do Open Datasets? Não, vai ser de arquivos locais do nosso PC. A gente vai colocar um nome para ele. Então, dados, previsão, bikes. E tipo do conjunto de dados, gente, isso aqui é importante. Mesmo que a gente está enviando um arquivo, o campo que a gente precisa deixar aqui é tabular. Por quê? A gente tem que verificar ali, né? A gente tem que saber o conteúdo que está dentro desse arquivo. O conteúdo desse arquivo são dados tabulares. Tabulares, pensa em tabela. Então, o campo que a gente vai deixar aqui marcado é tabular. Descrição, não precisa, mas eu vou colocar aqui dados históricos de aluguel de bikes. Não é necessário, não é obrigatório, mas eu vou colocar. Vou avançar. Aqui ele vai criar, por padrão, um armazenamento de dados, chamado Workspace Blob Store. Ele vai estar armazenado o arquivo ali. Deixa como padrão. Eu vou aqui no botão procurar um arquivo. Vou na pasta Downloads e selecionar o arquivo. Certo, o arquivo está aqui. A gente agora vai avançar. E aqui são as configurações de visualização. Bom, aqui vocês já podem ver que a IA já conseguiu pegar todos os dados necessários. E aqui delimitador, ele já também conseguiu verificar qual é o campo delimitador que a gente usa para definir cada campinho do nosso arquivo, que no caso é a vírgula. Mas pode também ser ponto e vírgula, 2 pontos, mas no caso do CSV que a gente estava ali, era uma vírgula. O tipo de codificação a gente vai manter o padrão, o TF8. Cabeçalhos de coluna, ali ele está falando para deixar apenas, somente o primeiro arquivo tem cabeçalhos. Vamos ver se tem essa opção aqui. Aqui, ó, somente o primeiro arquivo tem cabeçalhos. No caso, isso aqui, pelo que eu entendi, seria somente a primeira linha, seria o cabeçalho dessa tabela. Então a gente vai avançar. E olha aqui que legal, ó. Ele já pegou todos os dados e já também linkou se ele é um tipo de dado decimal ou se ele é um número inteiro. A gente vai avançar.
Aqui a gente só vai confirmar os detalhes, mas tá tudo certo. A gente vai criar. Beleza. O próximo passo, agora a gente vai treinar o nosso modelo de IA. Um dos tipos de Machine Learning que a gente vai criar aqui vai ser o tipo supervisionado, que está dizendo aqui. Esse tipo supervisionado, a gente vai enviar alguns dados para que essa IA seja treinada, para que ela consiga retornar um valor esperado para a gente, ou seja, um rótulo, como está falando aqui, que é um resultado. E existem esses 3 tipos de Machine Learning que a gente pode usar, que é a classificação, que é prever categorias ou classes, ou seja, ele vai prever aqui, por exemplo, você vai fazer uma pergunta para a IA, vai chover hoje? E a IA vai trazer essa probabilidade para você, sim ou não. Talvez chova, ou talvez não chova. Sim ou não. A regressão prevê valores numéricos. É exatamente esse aqui que a gente quer. Porque a gente quer retornar, prever um valor numérico, né? A gente quer prever a quantidade de bicicletas que vão ser alugadas naquele dia. Eu não vou falar muito dessa previsão de série temporal, porque eu também não tenho muito conhecimento sobre a diferença entre os dois, mas ele também prevê valores numéricos. Bom, seguindo, aqui ele está pedindo para a gente entrar no ML automatizado. A gente vai estar aqui em dados, né? A gente vai para ML automatizado e vai criar um novo trabalho de ML automatizado. E olha só os nossos dados ali. Ele não vai estar selecionado. A gente vai selecionar esses dados como dados para entrar para IA para treinamento. A gente vai avançar. E aqui a gente vai configurar o trabalho, né? E o nome do teste. No caso aqui eu vou colocar treinamento prever bikes. E esse campo aqui, lembra que eu falei para vocês lembrarem daquele campo rentals? É a coluna de destino. Essa coluna de destino seria basicamente a coluna que tem os dados de resultado, nosso rótulo que a gente espera que a IA retorne, que é a quantidade de bikes que seriam alugadas naquele dia. E eu falei que seria o campo rentals, lembra? Então vou selecionar esse dado aqui. O tipo de computação é o cluster de cálculo que a gente criou na primeira etapa, ali em computação, e a gente vai selecionar exatamente aquele cluster de computação que a gente criou, que está aqui, computação, previsão, bikes. Selecionado, dá um avançar. E aqui, gente, é importante vocês terem um pouquinho de teoria aí na cabeça de vocês, de qual tipo de dados a nossa IA vai retornar. Como eu falei ali, a classificação, ela vai prever categorias de sim ou não. Azul, vermelho, verde e assim vai. Vai retornar uma classe. E a gente não quer isso. A gente quer que a nossa IA retorne resultados com valores numéricos. Então é uma regressão. A gente está criando aqui uma machine learning automatizada que usa os princípios de regressão para retornar valores numéricos. A gente vai clicar aqui em exibir definições de configurações adicionais. E aqui na métrica primária, na documentação, está dizendo para a gente usar padrão, né? O erro de raiz do erro quadrático médio normalizado. Palavra bem feia, mas isso praticamente é um modelo que ele vai usar para calcular a quantidade o percentual de erros que a IA vai estar ali retornando. No caso, ele já está selecionado como padrão, a gente vai deixar aqui. E se explicar melhor o modelo, é importante que segue um dos princípios de responsabilidade de IA, que é a transparência, que a gente vai deixar o melhor modelo que seja explicado pela IA, por que a IA escolheu aquele melhor modelo. Esse campo aqui a gente vai desmarcar, a gente não vai usar todos os modelos selecionados. Por quê? Esses modelos são modelos de treinamento. Se a gente usar todos esses modelos, o tempo de treinamento do nosso IA vai ser enorme, vai ser muito mais tempo, vai demorar demais. Então na documentação da Microsoft, ele mesmo já está pedindo para não fazer isso e selecionar apenas dois, que seria o Random Forest e o Likert,
GBM, esses dois modelos. Então a gente vai vir aqui, Light GBM, Randall Forest. Esse critério de saída, nesse tempo de trabalho de treinamento, em horas, a gente não quer que ele fique 6 horas treinando, né? A gente quer que seja uma coisa rápida. Então, a gente vai colocar aqui meia hora, então 0.5. E o limite de pontuação da métrica, a gente vai voltar ali na documentação da Microsoft e a gente vai colocar aqui, ó, 0.085, que em percentual isso aqui seria 8,5%. Aí o que ele diz aqui? Se um modelo atingir uma pontuação de métricas de raiz do erro quadrático, médio, normalizada, de 8% e meio ou menos, o experimento será iniciado. Ou seja, pelo que eu entendi, ele quer dizer o seguinte, que quando a IA atingir um percentual de erro de menos de 8,5%, ele vai considerar que a IA já foi treinada o suficiente e vai encerrar o treinamento dela. Ou seja, não vai durar exatamente meia hora o nosso treinamento. Talvez dure 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos e assim vai. Simultaneidade a gente vai deixar padrão. Ou melhor, já ia esquecendo desse campo, a gente vai colocar 0.085, que seria em percentual 8,5%, e salvar. A gente vai avançar. O tipo de validação, a gente vai manter o padrão, automática, e ativo de dados de teste, mas também manter o padrão, nenhum ativo de dados de teste necessário. Concluir, e agora, gente, ele está aqui como o status não iniciado, mas ele vai iniciar automaticamente. O treinamento da IA vai começar agora. How is he? 10 hours straight. He's a machine. I know Kung Fu. Show me. Depois de infindáveis 5 minutos, 36 segundos e 170 milésimos, foi finalizado o treinamento da IA. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui nessa parte do melhor resumo de modelo em nome do algoritmo. A gente vai clicar aqui e a gente vai ver algumas explicações que ele deu para a gente analisar. A gente vai clicar aqui em explicações e aqui, ó, olha que interessante. Aqui ele conseguiu pegar os 4 principais recursos. Você pode selecionar mais aqui, né? Mas o principal recurso por importância que a IA conseguiu decifrar, que influencia diretamente no número de bikes alugadas por dia, é o Working Day, que é se é dia de trabalho ou não. E em segundo lugar, temperatura. Por exemplo, eu não vou sair andando de bicicleta quando tiver 10 graus. Pelo menos eu não iria. Então, esses são os 2 principais recursos que influenciam no número de bikes alugadas por dia. E assim vai, até do principal recurso até o menor recurso ali que influencia. Aqui também você pode ver algumas métricas do lado de explicações, vai ter a abinha métricas. Você vai colocar aqui em Predict True, ele vai aparecer essa linha aqui. No caso, esse gráfico, essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, ela representa o ideal que é relacionado aos acertos da IA, né, de aprendizado da IA. E quanto mais próximo essa linha pontilhada, essa linha aqui azul tiver, melhor que a IA conseguiu, né, tá o ideal, é o que está esperado, né, predicted versus verdadeiro. São um percentual de acertos da IA. E aqui também tem, se eu não me engano, esse residuals, que é um outro tipo também de gráfico de métrica que você pode ver aqui na documentação da Microsoft, que ele explica para que serve esse gráfico. Então, no caso, ó, os valores residuais representam uma variância entre os valores previstos e verdadeiros que não podem ser explicados pelo modelo. Em outras palavras,
os erros. Então praticamente aqui ele diz sobre os erros que ocorreram no treinamento da IA. E aqui ele diz: é esperado que os valores residuais que ocorrem com mais frequência tenham um valor próximo a zero. É desejável ter erros pequenos e menos erros nas extremidades da escala. Então aqui, se a gente for analisar o nosso gráfico aqui, ó, pode tirar o outro para a gente analisar melhor. No caso das extremidades aqui estão corretas, então estão com poucos erros, é assim que deveria aparecer. Beleza. O próximo passo, né? A gente já treinou nossa IA, agora a gente vai implantar essa IA. A gente vai implantar um modelo como serviço, uma IA como serviço. Então o que a gente vai fazer? Aqui mesmo a gente já consegue ver o botãozinho de implantar. A gente tem duas formas de implantar: implantar no ponto de extremidade em tempo real e implantar para o serviço web. Aqui, seguindo as orientações da documentação da Microsoft, ele pede que a gente implante para o serviço web, que basicamente ele vai fazer com que a gente consiga acessar essa nossa IA para um endpoint, ou seja, um ponto de extremidade. E para quem é mais de dev, na área de desenvolvimento de sistemas, é basicamente uma requisição para um endpoint. A gente vai consumir uma API, seria como fosse isso, a gente vai consumir a IA. A gente agora vai colocar aqui o nome. Então, como que a gente pode colocar aqui? Normal, né? Previsão bikes. A gente pode colocar assim: prever aluguel de bikes. Não precisa colocar descrição, tá? Mas eu estou colocando só para ficar completo. O tipo de computação, ele diz para colocar também instância de container do Azure. A gente vai habilitar a autenticação. No caso, não é obrigatório, mas a gente vai habilitar a autenticação porque normalmente quando a gente vai implementar isso em produção, é necessário que tenha uma autenticação. Então vamos deixar aqui marcado. As demais coisas iremos deixar como padrão e vamos implantar. Gente, esse processo ele pode demorar um pouquinho e bem mais demorado até que o próprio treinamento da IA. Mas você pode acessar aqui em pontos de extremidade, já vai estar aqui a nossa previsão bikes que a gente acabou de criar, o nosso endpoint. Ele vai estar aqui com falha, mas não se preocupe com isso, porque isso aqui demora mesmo até ele ficar saudável, até ele ficar healthy. Então é só deixar aí o computador parado um tempinho enquanto ele faz o processo de implantação dessa nossa IA. Beleza, galera, depois de um tempinho, ele realmente demorou um pouquinho. O estado agora da implantação está saudável e foi implantado com sucesso. Aqui a gente pode ver que o endpoint foi criado, né? O ponto de extremidade foi criado, e a gente pode acessar a nossa IA e consumir as funcionalidades da nossa IA por esse link, por essa URL aqui. Mas antes disso, né, a gente tem que saber que a nossa API, né, API não, e a nossa IA, ela tá com uma chave de autenticação. Então, aqui em consumir, a gente vai ver essa chave primária vai estar aqui. A gente vai copiar essa chave, não clique em regenerar, senão vai demorar um pouquinho. E agora vocês vão precisar de ter um programa chamado Postman. Esse Postman, ele é um programa que simula, né, uma requisição para alguma API ou para alguma web service, que no caso é a nossa IA que a gente vai acessar. Vocês podem baixar pelo site do Postman aqui mesmo, aqui para Windows, Mac ou Linux. E vocês vão precisar também de ter uma conta, vocês se cadastram. Mas eu já tenho aqui, eu já vou adiantando. No caso aqui não vai aparecer nada para vocês. Depois de vocês criarem a conta, vai aparecer isso aqui, vocês vão clicar nesse maisinho e vai aparecer essa nova requisição, né, sem nome, sem título. A gente vai colocar, ao invés desse get, um post. Esse post aqui, galera, precisa de ter um pouquinho de conhecimento em HTTP, em protocolos HTTP. Precisa de ter aquele conhecimento básico ali, principalmente desenvolvimento de sistemas. Mas, basicamente, um post é uma requisição que você vai fazer para esse link aqui,
que vai ser possível enviar um corpo de requisição. Esse corpo ele vai conter como está o dia de hoje para a IA, porque para a IA conseguir retornar o resultado, que o resultado seria o número de bicicletas que vão ser alugadas no dia, a gente tem que dizer para ela como está o nosso dia. Então é meio que a gente vai fazer uma pergunta assim para ela: quantas bikes vai ter hoje? E ela pergunta pra gente: tá, como que é o dia de hoje? Como que tá hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia de trabalho? É mais ou menos assim que funciona. Então a gente vai dar essas informações para ela através do body, do corpo da requisição. Então a gente já está com um link aqui, a gente vai colar, ou melhor, isso aqui não é o link, esse aqui é a chave. A gente vai copiar esse link aqui, ó, ponto de extremidade, a gente vai copiar e vai colar aqui onde está escrito Enter Request URL. E no body a gente vai colocar alguns dados que até estão como exemplo no próprio site de documentação da Esri. É só clicar aqui em copiar. Ele está como JSON, gente, ó. Presta atenção aqui, ó. E a gente vai colocar aqui em RAW e mudar de text para JSON. E a gente vai colar aqui simplesmente. O que é isso aqui, gente? Ó, day, qual é o dia de hoje, qual é o mês de hoje, qual é o ano, qual é a estação, se é feriado ou não, se é dia de semana ou dia de trabalho, temperatura. Então a gente está falando para a IA como que está hoje, como que está o dia de hoje, para ela dar o resultado que é a quantidade de bikes. Só que quando a gente coloca send aqui, ele está falando aqui, ó, o status não autorizado. Porque a gente não colocou a autorização, porque ela tem uma chave de autenticação. Então primeiro a gente precisa autenticar para ter acesso. Então aqui nessa chave primária a gente vai copiar. E esse tipo de chave, a gente vai clicar aqui de body, a gente vai colocar em Authorization. E aqui em Type, o tipo de autorização que a gente está usando, que essa IA utiliza, é o Bearer Token. Você vai clicar aqui, e aqui não vai ter nada para vocês. E vocês vão colar a chave primária aqui. E agora sim, a gente vai conseguir fazer a requisição para o nosso IA. E olha só que legal, o resultado. Ela já trouxe aqui que seriam 444 bikes. 444 bikes seriam alugadas naquele dia, baseado nessas condições. E se vocês podem ver aqui, ó, o Working Day, se é dia de trabalho não, o Working Day é um dos campos que mais influenciam no resultado. Então, esse dado aqui é 0 ou 1, é sim ou não. 1 representa sim, 0 representa não. Então, se eu colocar que não é um dia de trabalho, é um final de semana, por exemplo, né? Então, provavelmente, o resultado vai ser bem diferente. E como esperado, o resultado foi maior aqui, ou seja, é final de semana, teve mais gente que poderiam alugar mais bicicletas. Antes de finalizar por completo, eu vou ensinar vocês a como excluir tudo isso que a gente fez. Porque se a gente não excluir, isso aqui vai ficar consumindo os seus créditos que você tem no Esri. E não é o que a gente quer. Porque como eu não falei disso, mas os serviços de Machine Learning do Esri são um dos serviços mais caros que tem na plataforma. Porque é muito processamento para a IA lidar. Então, por isso que é mais caro. Então, para vocês excluírem, basicamente é só excluir o grupo de recursos inteiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para a página inicial da Microsoft Esri e vai ter aqui, ó, o nosso recurso, grupo de recursos, tutorial IA prever bikes. A gente vai clicar nela e aqui vai estar tudo que a gente criou até agora, a previsão bikes e tudo que vem dentro dele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse excluir o grupo de recursos. Porque já testamos, já fizemos toda a parte de implementação e já fizemos o consumo dessa IA, ou seja, já conseguimos implementar e fazer todo o fluxo de implementação e teste também. Então a gente vai agora excluir o grupo de recursos e aqui, lógico, ele vai avisar para você que esse processo é irreversível. Se você excluir isso aqui, não pode voltar mais atrás. Então, uma das formas de validação é digitar o nome do grupo de recursos
Opa, ele não copia. Você vai ter que digitar tudo mesmo. Tutorial IA Prever Bikes. Opa. E vai excluir. Ele vai demorar um pouquinho, mas a partir disso você pode ficar tranquilo que não vai mais consumir todos os seus créditos que você colocou na sua conta do Wesley. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí por terem assistido. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários. Quero deixar claro que eu não sou nenhum profissional nessa área. E na verdade eu não sei muita coisa, ainda estou aprendendo, mas eu posso ajudar aí no que for possível. Beleza, gente? Então valeu, falou!